Opa, aqui é o Thiago e na aula de hoje o nosso tópico vai ser as funções. Aí aqui, para começar, a gente vai ensinar as duas formas que você pode estar declarando uma função. Aí a primeira é da forma tradicional, que é da seguinte forma: a gente escreve function, que é função em inglês, dá um espaço, a gente coloca o nome, aí depois, dentro de parênteses, quais parâmetros vão ser usados na execução, da função. Aí depois a gente vai abrir as chaves. Dentro das chaves, a gente vai colocar o que a gente quer que seja executado. Aí, como exemplo, a gente tem essa função, que recebe o nome de calcula soma. Aí, como parâmetro, eu tenho o número 1 e o número 2. Aí, quando a gente usar essa função, ela vai executar o seguinte, ela vai retornar a soma desses dois números. Então, por isso que vem o nome calcula soma. Aí agora, a outra forma de estar declarando uma função é por meio da arrow function, que é o seguinte, vai funcionar como se fosse uma variável, Aí a gente coloca o nome que a gente quer, que no caso vai ser a mesma coisa que aqui, calcula a soma, aí vai receber um igual. Da mesma forma que a gente, declara uma variável, a gente vai usar igual também. A gente vai abrir os parênteses, aí aqui a gente vai receber os parâmetros, que a gente quer que seja usado aqui no código. A gente coloca um símbolo de igual e uma seta. Aí depois disso a gente vai colocar aqui, o que a gente quer que seja executado, que no caso é a nossa operação matemática aqui, Aí agora, por fim, eu vou mostrar de uma forma, mais fácil, mais prática no VS Code, resolvendo esses dois problemas aqui. Que o primeiro é fazer uma função que vai retornar o quadrado, de um número, e o outro é fazer uma arrow function que vai retornar a soma de dois números. Aí agora, aqui já no VS Code, eu já trouxe aqui os nossos enunciados. Aí vamos então primeiro fazer essa daqui, Então, para começar, a gente vai, declarar a nossa função da forma tradicional. Então, a gente vai escrever function, em seguida o nome da função, que aí no caso, vai ser calcula quadrado. Aí agora, a gente vai abrir os parênteses e a gente vai abrir as chaves também. Aí dentro dos parênteses, a gente vai colocar o parâmetro que vai ser usado, dentro dessa função. Então, que no caso vai ser o número, Ele vai receber o número que a gente quer, calcular o quadrado. Então, a gente colocou o número e aqui a gente vai colocar um return, número vezes número. Aí nesse caso, o resultado, dessa função vai ser o quadrado desse número. Mas essa é apenas a forma de declarar. Se a gente rodar, não vai acontecer nada. Então agora, para a gente poder, usar ela, a gente tem que, meio que chamar. Aí para chamar é da seguinte forma: a gente vai escrever ela, o nome, vai abrir o parênteses e aqui a gente não vai colocar número. Aqui a gente vai informar o que, vai ser essa variável número. Que no caso vamos fazer, por exemplo, com o número 10. Aí com esse número 10, ele vai retornar 10 vezes 10, que é 100. Só que nesse caso, ele ainda não vai mostrar na tela, porque a gente não, pediu para ele mostrar. Aí para a gente pedir, a gente vai colocar um document.write e essa função a gente coloca tudo dela, dentro de outros parênteses. Aí agora sim, ela vai mostrar 100. Aí se, por exemplo, a gente quiser que seja outro número, a gente pode colocar aqui 8. Aí ele vai retornar 64. Aí agora que a gente, já fez dessa primeira forma, vamos aqui para o segundo enunciado, que a gente quer que, ele quer que a gente faça uma arrow function que vai calcular a soma de dois números. Então, para isso, a gente primeiro vai declarar, daquela forma, como se fosse uma variável mesmo. Então, a gente pode colocar calcula soma, que nesse caso vai ser a soma, A gente coloca um símbolo de igual, dá um espaço. Aí aqui é o lugar que a gente vai informar os parâmetros, Mas depois a gente vai colocar eles, Aí depois a gente dá um outro espaço, coloca a seta e agora aqui vai ser o que a gente quer que seja executado, Mas vamos primeiro colocar qual parâmetro, que no caso vão ser dois números. Então a gente pode colocar aqui número 1
vírgula, número 2. Aí aqui, como a gente quer que ele, né, retorne a soma dos dois números, então voltando aqui, a gente quer que ele, né, calcule a soma de dois números. Então a gente vai colocar o número 1 e o número 2. Aí agora, depois dessa seta aqui, né, esse igual e a seta, a gente coloca o que a gente quer que seja executado, que no caso vai ser a soma desses dois números. Então a gente coloca o número 1 mais o número 2. Aí dessa forma, a função já está pronta, né? Só que do mesmo jeito, se a gente rodar, não vai acontecer nada, só vai aparecer o do primeiro enunciado. Aí agora, para a gente poder chamar essa função, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou aqui em cima. Document.write. Aí aqui dentro, a gente vai colocar o nome da função, que é calcula soma, vai abrir os parênteses, e aqui a gente vai informar quais são, né, os nossos número 1 e o número 2. Aí, por exemplo, se a gente quiser somar 10 com 20, aí vamos ver o resultado. Vai ser 30. Aí se a gente quiser, por exemplo, fazer 20 com 20 também, aí vai ser 40. Aí então, né, essas são, né, as duas formas, vamos dizer, de declarar a função, né. Aí agora eu vou fazer de uma forma diferente também, que nem toda função tem que ter, né, um parâmetro. Ela pode ser, né, no caso, não receber nenhum parâmetro, que ela vai apenas executar uma função. Por exemplo, vamos fazer uma função, né, que ela vai escrever na tela oi. Aí a gente pode colocar aqui o function, a gente coloca, deixa eu dar um espaço, a gente coloca o nome dela aqui, pode ser escreve oi. A gente vai abrir o parênteses, mas não vamos colocar nada. Aí aqui a gente vai abrir as chaves e aqui dentro a gente vai colocar, né, para ele digitar oi na tela. Então, oi. Eu vou só colocar isso aqui só para dar um espaço, né? Pular a linha. Aí agora, se a gente, né, rodar, não vai acontecer nada ainda, que a gente só declarou, a gente não chamou, né? Então, para a gente chamar, a gente vai colocar escreve oi, abrir os parênteses e não colocar nada. Só chamar dessa forma. Aí, se a gente rodar, vai aparecer aqui oi. Então, basicamente, quando a gente, né, fala de função, a gente vai acabar usando uma dessas três formas, né? Que no caso a gente dessa forma mais tradicional, que a gente vai, né, calcular alguma coisa, por exemplo, essa aqui do cálculo ao quadrado, que aí ela tem que receber um número, né, obrigatoriamente. E, que nesse caso é um parâmetro. Aí, além disso, a gente tem no formato de arrow function, né, que a gente vai salvar como se fosse uma variável. E por fim, né, aquela função que não vai receber nada, né? Ela apenas vai cumprir alguma coisa, né? No caso, cumprir alguma função. Que aí ela serve, né, apenas para executar alguma coisa sem ter que, né, depender de alguma coisa que o usuário, né, queira e etc. Então, o vídeo é esse e até mais.